Olá pessoal, vamos agora entender o campo harmônico menor. O campo harmônico menor exige um pouquinho mais de cuidado, porque ele é diferente do campo harmônico maior, ele utiliza, digamos assim, duas escalas. Ele não usa apenas uma escala, ele utiliza duas escalas. E aqui a gente vai introduzir um conceito de funções aqui, para que vocês também já comecem a compreender a relação das funções harmônicas, que é muito interessante no uso de uma composição. Tá? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar é que, se a gente comparar ali a escala maior, a gente surgiu, digamos assim, o campo harmônico maior. Né? Então, para a tonalidade menor, para o campo harmônico menor aqui, a gente não vai usar só uma escala, tá? A gente vai usar duas escalas. Então, vamos primeiro entender, né, por que a gente chama um de maior, outro de menor. Então, a gente estudou, nas aulas anteriores, a questão do acorde formado por terças. Terça maior e terça menor. Então, o acorde maior, ele era formado por terça maior mais terça menor. O acorde menor era formado por terça menor mais terça maior. Quando a gente faz a escala maior, né, então se eu pegar aqui, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. A nota central aqui, a primeira nota da escala, que a gente chama de tônica, né, que é a tônica da tonalidade, né, ou seja, o primeiro intervalo que a gente tem de terça é o quê? Terça maior. Então vai resultar o quê? Um acorde maior. Então isso, né, é o motivo que a gente chama de campo harmônico maior. Por quê? Essa nota é a nota mais importante, né? Ela é maior e ela que vai, digamos assim, direcionar nossas progressões quando eu quero, né, fazer uma música em Dó maior. Tá? Então, a tonalidade menor, o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer uma escala menor. Né? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o mesmo Dó aqui, tá? E vou fazer uma escala menor, que a gente considera que é a menor natural. Dó, Ré, Mi, bemol, Fá, Sol, Lá, Si, bemol, Lá bemol, Si bemol e Dó. Tá? Então, essa é a escala menor de Dó. Tá? A pessoa já fala e fala, vixe, professor, mas já tem muito bemol aí. Bemol, tem bemol demais para mim entender. Então, vamos entender a estrutura. A estrutura dessa escala é tom, semitom, Ré, Mi bemol, tom, tom, semitom, tom, tom. Essa é a estrutura. Tá? Se eu passar essa estrutura para outra nota, né, por exemplo, para um Lá, ó, vou pensar aqui no Lá, tom, semitom, Si, Dó. Se eu colocar aqui tom, tom, opa, vou colocar um Dó, né? Tom do Dó pro Ré, tom do Ré pro Mi, semitom, Fá, tom, Sol, tom, Lá, que é a última nota, tá? Tom aqui, Lá. Beleza? Então eu tenho a mesma estrutura, tá vendo? Estrutura menor aqui, ou seja, essa aqui, né, embaixo, essa estrutura, eu comecei em Lá. Mas se você observar bem, essas mesmas notas aqui, é as mesmas notas do Dó. Então se eu fizer aquilo que eu fiz na aula anterior, de campo harmônico, eu vou ter as mesmas notas. Se eu fizer um campo harmônico com essas notas, eu vou ter as mesmas notas de Dó. A diferença é que a primeira aqui é Lá menor, a segunda é Si diminuto, depois eu tenho Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior e Lá menor de novo. Né? Mas as mesmas notas do Dó. Pois é. O campo harmônico menor, ele compartilha com notas do campo harmônico maior. Porém, eles têm um adicional. Tá? Isso, né, de campo harmônico maior, campo harmônico menor, né, ou nota Dó e Lá menor, a gente chama de notas relativas, escalas relativas, porque a diferença é a nota inicial. E como que isso, né, isso estrutura numa música? Dentro das progressões. Então, dentro das progressões, então, por exemplo, se eu tenho uma progressão Dó, Sol, Lá menor, Fá, uma progressão muito comum, o Dó é central.
Se eu tenho uma progressão Lá menor, Fá, Dó, Sol, é as mesmas notas, mas o Lá, ele é central. Então, nesse momento, eu estou pensando em Lá menor e não estou pensando em Dó maior. Então, o Lá menor fica central. Então, ele é o quê? Ele é o acorde mais importante naquele momento. E não é mais o Dó. Mas se a gente olhar para a escala de Dó, são as mesmas notas, tá? Ok? Porém, né? Então, isso seria o campo harmônico menor. Porém, as notas, a escala menor, ela tem uma questão adicional quando a gente está pensando em música mais, digamos que, tonal, no sentido de dominante, tá? Que eu vou já explicar aqui. Quando a gente pega a tonalidade de Lá menor, aquelas notas ali, eu tenho Lá menor, Si diminuto, Dó, Ré menor, Mi menor, Fá e Sol. Né? Quando a gente vai estudar função harmônica, a gente aprende que a dominante ela tem um efeito de tensão para resolver na tônica, que é a nota da escala. Né? Vou explicar. Em Dó maior eu tenho Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor, Si diminuto. Vocês observam que é as mesmas notas, tá? São as mesmas notas, né? Ou seja, só mudei a sequência, né? Como que eu comecei em Lá, que eu comecei em Dó, mas são as mesmas notas. O quinto grau, devido a uma questão interna do acorde, né? Ele tem uma característica de tensionar em um momento da música, e nesse momento que a gente tensiona em um Sol, ou seja, no quinto grau, ele tende a resolver na tônica. Tá? Então isso seria o quê? É a dominante que resolve na tônica. Tá? Ok? E eu falo um pouquinho mais desses assuntos de dominante e tônica no curso que eu tenho só de harmonia funcional. Quem quiser aprofundar um pouco mais sobre isso, vocês podem procurar esse curso. O curso é bem em conta, são poucas aulas, mas tem bastante conteúdo de harmonia funcional. Esse Sol, ele é dominante do Dó. Porém, quando a gente passa para a tonalidade menor aqui, o Mi, que é o quinto grau, ele é menor. Né? E o fato dele ser menor, ele não tem a mesma potência no sentido de tensão para resolver no Lá menor, como o Sol tem para os Dó. Tá? Então, o que houve dentro do repertório? Lembrando que isso não foi pensado na teoria para ser jogado na prática. No repertório, percebeu-se que quando a tonalidade era menor, a gente está falando aí lá, período renascentista, em que a música era totalmente, digamos, pensada por vozes, tá? Então, o que aconteceu? Ele percebeu que quando tinha uma resolução de um acorde de dominante, que não existia naquele tempo, mas o acorde já existia, não existia o conceito. Aparecia uma nota dentro desse Mi aqui, que transformava ele em maior. Então, o Mi menor é formado por Mi, Sol e Si, e o Mi maior é formado por Mi, Sol sustenido e Si. Então, no momento de cadência, que a gente chama, ou seja, aquele momento de decisão, não tinha o Mi menor, não tinha o Sol, e aparecia um Mi maior, um Mi, Sol sustenido e Si. Por quê? Porque esse Sol sustenido ele era sensível do Lá, então ele tensionava para resolver no Lá, tá? Então o Mi maior ele virou um acorde da tonalidade menor. Virando um acorde da tonalidade menor, o que surgiu? E os guitarristas já conhecem bem essa questão no sentido melódico, no sentido de escala. Surgiu uma escala depois, que a gente conhece hoje como Ré, Mi, Fá, Sol sustenido. Então eu vou trocar aquele Sol por Sol sustenido e Lá, que é chamada de escala menor harmônica, tá? Observa que o nome harmônica por que é harmônica? Por causa da harmonia. O Sol sustenido que aparece na escala menor harmônica
é por decorrência do quê? Do Mi maior, que aparece para quê? Resolver no Lá menor. Entenderam? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, agora eu posso voltar aqui no começo. Se eu pegar aqui uma música, ó, deixa eu ver aqui que as notas estão aqui. Vou colocar em Lá menor aqui. Tirar esse. Essa tá na altura. Então, se eu pegar essa primeira sequência aqui, ó, observe aqui. Ó, eu tenho Lá menor, tá? Deixa eu deixar bem grande aqui. Eu tenho Lá menor, Sol, Fá e Mi maior. Então, vou pegar essa sequência, ó, Lá menor, né? Gravem aí, Lá menor, Sol maior, Fá e Mi maior. Mi maior, tá? Bem aqui, ó, Mi maior. Ó, Mi maior. O Lá menor é formado por Lá, Dó, Mi. O Sol é Sol, Si, Ré. O Fá, Fá, Lá, Dó. O Mi, Sol sustenido, Si. Lembra que a escala menor, ela não tinha nenhum sustenido, né? Aquela que a gente viu primeiro. Ou seja, ela tinha um Sol natural. Então, até aqui, a gente está pensando em escala menor natural, aquela que a gente viu que é igual à escala de Dó. Quando entra esse Mi maior, e aí eu estou pensando nessa outra escala. Tá? Então, esse acorde ele tem aqui uma função dominante. Então, quando ele aparece, ele altera notas da escala, no sentido, né, teórico aqui, né, porque ele, na verdade, ele altera por um sentido harmônico, né, por isso a escala chama menor harmônica. Então, nós temos uma expansão do campo harmônico menor no sentido mais natural, ali, mais simples. Né? Então, aqui já é o quê? Já é uma, digamos que uma preparação, né, para relação de funções, ou seja, né, a gente já tem um acorde que tem uma relação funcional, que ele aparece por causa de uma função. E isso vai acontecer com vários outros. Então, quando vocês analisarem as músicas, muitos dos acordes que vocês vão ver que não estão no campo harmônico básico ali, eles são o quê? São acordes que têm uma relação funcional. Ou seja, muitas das vezes, tá, né, não dá para colocar como regra, eles têm um caminho, ou seja, eles vão ter uma direção, eles aparecem e o próximo acorde é quase que imediato, né, a sua resolução, porque a função da dominante é preparar para a tônica. Tá? Então ele aparece, né, logo ele vai entrar ali num novo acorde, ok? Bem, aqui foi, né, um pequeno, digamos, uma pequena aula aí sobre o campo harmônico menor. Então é interessante que vocês compreendam quais são as notas do campo harmônico menor. Então hoje eu vou fazer aqui uma lista para que vocês entendam. Ó, o campo harmônico natural ele é formado por Lá, Si diminuto, Dó, Ré menor, Mi menor, Fá e Sol natural. Esse é o natural, é o mesmo do Dó. Então, é as mesmas notas do campo harmônico de Dó, começando aqui em Lá menor. O menor harmônico, se eu fizer, né, aqui a escala, ó, Lá, Dó, Lá, Si, Dó, né? Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol sustenido. E Si, ó, eu vou ter outros acordes. Lá, Dó, Mi, mantém. Lá menor. Si, Ré, Fá, mantém. Si diminuto. Dó, Mi, Sol sustenido. Terça maior, terça maior. Eu tenho o quê? Um Dó aumentado. Então já tem uma alteração aqui. Ré, Fá, Lá. Né? Faltou um Lá. Aqui. Sol sustenido, Si não, né? Sol sustenido, Lá. Pô. Sustenido Lá aqui. Aqui é um Lá. Tá? Então, Ré, Fá, Lá. Então, Ré, Fá, Lá, Ré menor. Então, igual de cima, né? Mi, Sol sustenido, Si. Mi maior. Fá, Lá, Dó. Fá maior. Depois Sol sustenido, Si, Ré. Então tem o Sol sustenido diminuto.
Tá? Então, o campo harmônico de Lá menor, as notas mais usuais são, claro, né, que a gente vai ter as que repetem, né, essas vão ser pertencentes, né, sem alteração. E dentre as que não repetem, né, claro, nós temos, né, a preferência para essa, né, a preferência para essa quando é cadência, mas essa, claro, que pode aparecer no campo harmônico menor, vocês vão ver bastante ela. E a preferência é essa, entretanto, essa pode aparecer também no momento de cadência como esse acorde, tá? Então, esse é o campo harmônico menor. Ele não é tão simples quanto o maior, né? A gente pode observar, mas, né, é importante que tenha em mente aí, né, como que ele é construído, como que ele é feito e como que a gente pode analisar isso nas músicas. Pois bem, então, se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma coisa, pode entrar lá no grupo de suporte lá do curso que a gente vai ir sanando as dúvidas, ok? Então, vamos para a próxima aula aí, para o nosso próximo módulo. Até mais.